Irmãos, bom dia, graça e paz. Louvo ao Senhor a oportunidade que Ele me concede de estar aqui juntamente com os irmãos. Já tive em outra oportunidade assistindo o culto ao Senhor, adorando ao Senhor, juntamente com os irmãos que nesta manhã aqui estão presentes. E louvar a Deus por esta manhã, a manhã do dia do Senhor, em que Ele nos concede o santo descanso, descansar nossa alma. E aqui fazendo uso das palavras do pregador inglês, né? O dia em que nós saímos para fazer a feira da alma, né? Então o Senhor nos concede através da sua palavra que desfrutemos dos frutos que o Espírito Santo nos lança aos nossos olhos, que embeleza a nossa alma, contido no Santo Evangelho. Sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, na cidade de Salgado de São Félix, e daquela igreja trago um abraço fraterno para essa igreja co-irmã no Senhor. Queridos irmãos, de antemão gostaria de convidá-los para que nós possamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 8. Nós faremos leitura do verso 1 ao verso 11. Assim diz o Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Geralmente, a exposição da palavra de Deus, feita pelos ministros, normalmente é assim, ela é feita em perícopes. Perícopes são porções de textos que trazem um assunto específico. E dentro da própria perícope nós temos a conclusão daquele assunto que é referido. Interessante que esse capítulo 8 de João, ele parece ser uma perícope juntiva, ela está junta ao texto do capítulo 7. Aliás, é uma resposta direta ao capítulo 7 de João. Eu falo isso de forma introdutória porque há no meio acadêmico uma discussão se esse texto que nós acabamos de ler, ele faz ou não parte da Escritura Sagrada. Alguns textos bem antigos, esse texto de João capítulo 8, verso de número 1 a 11, aparece em outro texto. Por exemplo, esse texto que nós acabamos de ler, em alguns textos antigos, alguns manuscritos antigos, aparece, por exemplo, lá no livro de Lucas, em uma parte em que não há nenhuma sintonia do capítulo anterior e também no capítulo posterior. E há muitos outros textos também antigos que esse texto sequer é mencionado. Para os irmãos terem uma ideia, durante um certo tempo, entre os pais da igreja, aqueles que sucederam aos apóstolos, nós só temos uma única citação desse texto. Esse texto é citado uma única vez por Irineu e ele nem ao menos cita esse texto inteiro. A única defesa que nós teríamos desse texto, em termos arqueológicos, históricos, seria dos textos mais antigos, chamado de Peshitta siríaca,
onde esse texto aparece realmente nessa mesma porção de texto que nós encontramos dentro do livro de João, justamente aqui nessa parte que compõe-se, portanto, o capítulo de número 8. E uma grande discussão teológica se levantou dizendo que, por exemplo, esse texto ele está completamente desconexo de outros textos da Escritura Sagrada. Alguns teólogos pactuais até chegaram a levantar a suspeição sobre esse texto. Mas é interessante saber que a nossa própria confissão de fé, ela faz menção desse texto sagrado. E era de tradição da igreja, de tradição dos pais reformadores, o uso desse texto sagrado até mesmo em algumas pregações. E eu quero dizer também que os teólogos pactuais também fizeram menção desse texto sagrado, fazendo referência a outras partes da própria palavra de Deus. Então, nessa breve introdução aqui que eu faço para vocês, não existe nenhum problema, tanto a leitura desse texto, como o seu uso pela igreja cristã, e o uso em termos de circuitos de fé mesmo, ou seja, nós podemos aplicá-lo à nossa consciência e às nossas práticas, porque verdadeiramente o que nele está contido, e nós veremos aqui na leitura e também na exposição do texto, esse texto realmente aparece em outras porções da palavra de Deus, fazendo assim parte da grande mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para isso, e de forma bem didática, eu gostaria que você tivesse em mente aí, nesses 11 versículos, uma divisão didática dessa perícope. Os versos 1 e 2 trazem meio que uma introdução ao texto. Os versos de 3 a 5, nós temos a primeira parte apelativa e aplicativa do texto. Sendo o verso 6 apenas a sua parte A, o meio que faz como que um intervalo entre a primeira parte e a segunda parte, que vai do verso 6b até o verso 8. Então, veja só, você tem a introdução aí, verso 1 e 2, a primeira parte do texto, verso de número 3 ao verso de número 5, depois a segunda parte do texto, verso 6, a parte B do texto, até o verso de número 8, aí você tem um segundo intervalo, é como se fosse um testemunho do autor, um testemunho da própria Escritura, que é o verso de número 9. E, por fim, você tem a parte dos versos 10 e 11, que é a sentença final do texto, a parte conclusiva do texto. Então, essa seria basicamente a divisão didática, ou a divisão pedagógica desse texto aqui, ou dessa perícope que nós acabamos de ler, João capítulo 8, verso de número 1 a 11. E notem, ela não está completamente desconexa, ela não está em nada, aliás, desconexa da palavra de Deus. Na verdade, João capítulo 8 é uma resposta a João capítulo 7. O que está acontecendo lá em João capítulo 7 é que há uma festa entre o povo de Israel. Você pode perceber isso no capítulo 7, verso de número 37, que é justamente a festa dos tabernáculos, prevista na lei do Senhor, mais especificamente em Levítico capítulo 23, verso de número 36. Essa festa ela teria uma duração de 7 dias, só que ela teria meio que uma prorrogação. O 8º dia seria um dia de santa convocação. Essa festa vai de dia do Senhor a dia do Senhor, então seria de sábado a sábado, tendo, portanto, uma prorrogação. No 8º dia o povo teria uma santa convocação, e de acordo com a tradição, os homens teriam que se dirigir ao templo para prestarem adoração a Deus e também escutar uma certa exposição de uma parte do texto, provavelmente no livro dos profetas, uma vez que a festa dos tabernáculos levaria o povo a literalmente ver que Deus não somente os livra, mas os abriga mesmo em um mundo completamente hostil. Essa, portanto, é a exposição, por exemplo, do livro de Levítico, quando mostra que o povo retirado do Egito, colocado em um local completamente hostil, Bamidbar, literalmente no deserto, Deus faz com que o povo não somente esteja abrigado, mas com que todas as suas necessidades sejam verdadeiramente atendidas. E é nesse sentido que os profetas do Senhor não somente lançam ao povo a palavra de Deus, fazendo com que eles se lembrem das grandes misericórdias do Senhor através dos seus extraordinários feitos,
mas também apelando ao povo para que observe a lei do Senhor, para que na observância da lei do Senhor, em seus corações possam, portanto, haver temor. O conclame do 8º dia não somente seriam para os chefes de casa, mas também para toda a família que deveria se apresentar junto ao templo, e lá ao templo, ouvindo a mensagem dos profetas, pudessem, por meio daquilo, glorificar a Deus. Terminado, portanto, aquela santa convocação, aquele dia de Shabat, aquele dia de descanso, o povo estaria dispensado aos seus lares, com o coração cheio da palavra de Deus, e, portanto, eles poderiam também regozijar-se no Senhor, sabendo mais uma vez que com eles o Senhor, portanto, havia falado. Então o capítulo 8, de certa maneira, é uma resposta ao capítulo de número 7. E nós já podemos ver essa resposta logo aqui na introdução, versículos de número 1 e versículo de número 2. Vocês podem observar que aqui nós temos o Senhor respondendo ao chamado da santa convocação. O texto dos versos 1 e 2 diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, o monte que fica defronte ao templo. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Observem que nós temos aqui o cumprimento da santa convocação do 8º dia. Quando se dirige ao templo, literalmente ensina aos homens a palavra de Deus. Em um dos profetas, já que é a festa dos tabernáculos, o profeta que era lido aqui é o profeta Jeremias. E a sua mensagem, literalmente, era uma mensagem que fazia com que os homens lembrassem dos seus pecados, das causas que os levariam a um cativeiro, e que naquele instante a palavra de Jeremias era: o motivo pelos quais vocês são punidos, porque vocês têm abandonado o culto ao Senhor, têm celebrado equivocadamente as festas, e não somente feito isso, vocês têm abandonado a prática de perdão, ou de receber o perdão dos seus pecados, uma vez que vocês não têm mais trago ao templo os animais para serem abatidos em favor de seus pecados. Visto isso, Jeremias, portanto, lança a mensagem do Senhor: uma vez que vocês têm abandonado a lei, vocês serão punidos. E a resposta para isso era que foi vista em Daniel. Literalmente, o cativeiro é dado ao povo, uma vez que eles abandonaram a palavra de Deus. Qualquer de nossos pecados, qualquer um deles, dos vários que nós temos praticado, necessariamente, ele é uma resposta daquele uso que nós não temos feito da palavra do Senhor. É aquilo que disse o profeta Jeremias: por terem abandonado o Senhor da palavra, o Senhor, portanto, os pune. E aqui o texto vai mostrar como essa punição, na prática, ela literalmente vai ocorrer. Logo agora, na primeira parte, dos versos de número 3 a 5, nós iremos ver como isso pode ocorrer na vida de um cristão. Irmãos, geralmente na exposição de uma perícope, de um texto, é salutar que os pregadores eles não intitulem o sermão. Mas se nós tivéssemos que intitular esse texto aqui, a melhor exposição para ele seria: o terrível decreto de Deus para aqueles que têm abandonado a sua lei. Nós vamos ver na prática como é que isso ocorre. Observem-se aí dos versos de número 3 ao verso de número 5. O texto diz assim: e os escribas e fariseus, aliás, os melhores de Israel, aqueles que faziam o uso da interpretação da lei, aqueles que de maiores de 30 anos eram não somente apresentados aos primeiros 5 livros da Escritura Sagrada, da Torá, do Pentateuco, mas que entre os 13 e os 30 eram imersos no exame dos escritos históricos e dos profetas, os fariseus. Os escribas, aqueles que copilaram a Escritura Sagrada, aqueles que faziam uso do texto sagrado
para a colocação e leitura no templo e nas sinagogas. Eles trazem uma mulher pega em flagrante adultério. Verso 4 dizem claramente que eles a colocam no meio e interrogam a Cristo, dizendo: esta mulher foi pega em flagrante adultério. Ela estava no próprio ato adulterando quando foi vista e capturada. Agora eles vão fazer o uso da lei e vão dizer: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Ao fazer esse uso aqui da lei, estão fazendo literalmente a leitura aqui de dois textos. O primeiro, eles estão utilizando Levítico capítulo 20, ou verso de número 10. Ou eles estariam usando Deuteronômio capítulo 22, verso 22. O problema desses dois textos que eles usam para fazer a acusação àquela mulher que foi pega em flagrante adultério é que os textos trazem regras. É que não somente ela deveria ser levada a julgamento, mas também aquele que com ela adulterava. Segundo, é que ambos os textos dizem que essa mulher deve ser levada para uma autoridade competente. A autoridade competente é aquele que tem a legitimidade de julgamento. E observem que é justamente isso que não ocorre. Eles levam para uma autoridade incompetente de julgamento. Eles levam aquela mulher para Cristo. E qual é a circunstância aqui do texto? Por que é que Cristo não poderia julgá-la? Cristo não poderia julgá-la porque, de acordo com o Levítico, quem teria que sentenciá-la era o sacerdote, aquele que, na época de Moisés, servia a tenda, que na época dos profetas, servia no templo. Então, ou Anás ou Caifás fariam esse julgamento. Segundo, em obediência a Êxodo capítulo 20, Jesus Cristo também não poderia fazer este julgamento. Êxodo capítulo 20, verso de número 12, o primeiro mandamento como promessa, nos leva à obediência às autoridades superiores. E a autoridade superior do Estado aqui era o homem chamado Pôncio Pilatos. Então, em obediência a Levítico capítulo 20 e a Deuteronômio capítulo de número 22, verso de número 22, Cristo não poderia, portanto, pronunciar uma sentença de julgamento sobre aquela mulher. Visto que perante ele estão aqueles que fazem uso da lei, os escribas, e aqueles que a interpretam, os fariseus. Isso era uma clara denúncia de que aqueles que serviam no templo estavam literalmente longe do Evangelho sagrado. Nós temos agora o primeiro testemunho da Escritura contra aquele ato. O verso de número 6, a parte A, nos dizem claramente o que o texto bíblico fala sobre isso. O texto diz: isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Veja, é como se o texto estivesse dizendo para nós o seguinte: eles estão fazendo isso não com o intuito de resolver o problema, aquela mulher pega em flagrante adultério. Eles estão fazendo isso para que Cristo seja condenado. Geralmente eles colocaram Cristo, parece que num beco sem saída. Veja, se ele não julga aquela mulher, a acusação que eles dirão sobre Cristo é: você acaba de quebrar a lei de Moisés. Se Cristo julga aquela mulher, eles acusam Cristo de ter quebrado as leis do império. Você acaba de quebrar as regras instituídas somente a Pôncio Pilatos. E o que fazer nesse instante onde pecadores se apresentam com uso inadequado, completamente incorreto, de
quebra literalmente a lei do Senhor. E a atitude de Cristo literalmente é fantástica e nos ensina o que é que ocorre quando nós ousamos quebrar a lei de Deus. Observe, irmãos, que no verso de número 6, parte bem diante, Cristo, portanto, faz a primeira denúncia contra eles. O texto diz o seguinte: mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Verso 7. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Verso 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O que Cristo acaba de fazer aqui? Ora, se a exposição do capítulo 7 era no livro de Jeremias, e o livro de Jeremias faz uso direto, dizendo, olha, aqueles que quebram a lei de Deus, literalmente estão apartados do Senhor, e receberão sentença sobre isso. E que Deus, portanto, no passado os puniu, e que, de acordo com a revelação pactual de Deus, a revelação progressiva do Senhor, aqueles que ainda hoje continuam quebrando a lei de Deus, vocês novamente serão punidos. Então ele faz primeiramente uma declaração verbal acerca disso. Então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas por duas vezes, ele faz uma declaração visual contra eles. Ele se inclina e põe o dedo no chão. Que declaração seria essa? Quero convidá-los a abrirem a Escritura Sagrada em Jeremias capítulo 17, verso número 13. Veja só o que o profeta diz acerca disto. Capítulo 17 começa com Jeremias perante as autoridades de Israel, mostrando para eles o pecado que eles haviam cometido, de não terem ensinado e enfatizado perante o povo o uso adequado da lei de Deus. E porque eles não cumpriram com este mandamento da parte do Senhor, Jeremias, portanto, a partir do capítulo número 18, vai mostrar para eles que Deus verdadeiramente os punirá, levando-os ao cativeiro babilônico. Só que no capítulo 17, ele mostra uma punição ainda mais terrível para com aqueles que ousam ainda quebrar a lei do Senhor. E o verso de número 13 é completamente pontual acerca disto. O verso de número 13 diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam, e o deixar aqui é abandono da lei, e a sua constante quebra, serão envergonhados. Os que se apartam de mim, linguagem pactual, usando aqui literalmente o nome do Senhor, serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, veja, o ser pactual, abandonam a divindade, a fonte das águas vivas. O que os escribas e fariseus agora estavam vendo por duas vezes? Uma pública declaração de que eles tinham abandonado ao Senhor. E não somente isso, que eles seriam lavados, exterminados da terra. Cristo faz isso duas vezes. Mas observem, irmãos, o coração do homem encoberto literalmente pelo engano, eles não somente não perceberam esta acusação, como ousaram novamente levar Cristo a um ato de contradição e capturá-lo num possível e eventual erro. Quando nós abandonamos a lei do Senhor, a palavra de Deus, os nossos atos se tornam literalmente cegos, o nosso coração
se torna completamente obscurecido. A primeira verdade que emana do texto é que nós temos abandonado ao Senhor. Abandonar a lei do Senhor, abandonar a Escritura Sagrada, não colocá-la o seu uso para a nossa vivência, para os nossos dias, literalmente é um abandono de Deus. Percebam, irmãos, que para nós cristãos, a palavra de Deus não se torna uma das regras ou um dos estilos de vida que nós tenhamos que ter ou viver durante o nosso dia a dia, ou durante o nosso cotidiano, ou durante toda a nossa história. Mas é o único estilo de vida para o cristão. Segundo, é a única regra de Deus para as nossas vidas. Portanto, qualquer abandono desta lei traz para nós uma declaração não somente audível, que escutamos em todos os shabates que temos, mas também se torna uma declaração visual de que nós estamos mortos. E que ao invés de termos os nossos nomes naquele bendito livro, nós teremos os nossos nomes escritos no pó. É a terrível consequência que nós poderemos ter sobre nós a partir do momento em que ousamos em abandonar a lei do Senhor. Os sacerdotes estavam perante o profeta, e o profeta agora faz uma declaração visual para eles. Se inclina e coloca o dedo no pó. E diz aos sacerdotes: não somente o povo, mas vocês também receberão o dano do Senhor, pelo justo motivo de terem abandonado a sua lei. Estão os escribas e os fariseus. E Cristo agora se inclina ao chão. E sob a mesma festa, ele coloca o dedo no chão. É como se ele dissesse: assim como Jeremias declarou que os sacerdotes estavam apartados de Deus e, portanto, seriam eliminados, vós, escribas e fariseus, também estão apartados do Senhor, porque têm abandonado a sua lei. Vivemos em um mundo em constante transformação, onde pessoas escolhem ou optam em escolher seus variados estilos de vida. Uma coisa que marca o termo eternidade é que é algo que é perene. O tempo passa e a Escritura Sagrada ela continua perene. Mas o povo de Deus também deveria ser perene. Deveria ser constante. As nossas crenças não são novas. Elas são velhas. Aliás, elas são antigas. Elas não somente têm os seus fundamentos nos apóstolos, que tiveram seus fundamentos nos profetas, que estes tiveram seus fundamentos na lei. A nossa fé também não deveria sofrer essas mutações ou essas variações. Nós não somos mutáveis. Nós somos o povo do Senhor. E, portanto, veja, essa parte da Escritura Sagrada nos ensina que os nossos olhos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas devem ser pautadas pela Escritura Sagrada. Caso contrário, nós correremos o risco de termos o nosso nome escrito no pó, escrito ao chão. Observem a atitude agora dos escribas e fariseus, aqueles que fariam o mau uso aqui da lei do Senhor. Após fazer o segundo pronunciamento visual, verso de número 8, o verso de número 9 diz: porém, ouvindo eles isto,
Agora veja só, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Perceba, a ação dos escribas e fariseus, literalmente, não era julgar aquela mulher. A ação dos escribas e fariseus era lançar Jesus no erro, no engano, para terem do que o acusá-lo e levarem a ser sentenciado. O texto nos propõe, portanto, a ausência daquele homem justificada agora na presença de Cristo. Era Cristo que, juntamente com a mulher, agora seria levado à presença de Pôncio Pilatos, dos sacerdotes, para receber a acusação e julgamento final. Mas uma vez que a acusação foi feita a eles, primeiro pelo decreto divino, pela palavra do Senhor, e depois de forma visual, eles viram praticamente aquilo que Cristo perante eles fez, dizendo: olha, o que vocês estão fazendo foi aquilo que os sacerdotes fizeram perante o profeta Jeremias. Agora, acusados nos corações, eles não ousam mais lançar pedra sobre aquela mulher, em cumprimento à lei de Deuteronômio capítulo 22, verso número 22. Mas acusados abandonam literalmente aquela cena. E veja, a ausência dos sacerdotes em Jeremias faz com que o profeta julgue a nação. A ausência de escribas e fariseus, aqueles que faziam uso da lei e de sua devida interpretação, faz com que Cristo agora julgue aquela ação. O julgamento de Jeremias foi dizer que a nação seria punida. E naquela punição encontrariam a reconciliação com o Senhor. E depois do tempo, aquela nação seria restaurada a um período melhor do que o período que antes eles estavam vivendo. A intenção do profeta já não era mais falar das riquezas que eles teriam depois do período davídico, mas do amor e contato que eles teriam com o Senhor. Malaquias é um dos profetas a registrar de que nunca, jamais o povo de Israel voltou, nem naquela geração e nem em geração posterior, a cometer mais os atos de idolatria, nem mais deixar de abandonar o culto ao Senhor e às suas festas, mas o povo verdadeiramente voltou a amar ao Senhor. Os outros profetas disseram que eles abandonaram literalmente os ídolos, até aqueles que estavam ocultos na floresta, sobre as árvores, porque agora a intenção dos corações deles era adorar o Deus verdadeiro, amar a sua palavra e viver conforme as sentenças divinas. Até que um dia o Senhor levantasse novamente o Elias e anunciasse para eles o evangelho da graça. Portanto, o profeta proferiu literalmente o julgamento para a nação, visto que os sacerdotes estavam completamente incapazes de julgar o povo de Israel. Uma vez que aquele mesmo povo, juntamente com seus sacerdotes, haviam abandonado ao Senhor. Perceba agora, irmãos, que entre o verso 10 e o verso 11, Cristo literalmente lança o julgamento sobre aquela mulher. Ao dizer assim: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A expressão grega aqui leva a intenção de ninguém te julgou em acusações sólidas? A resposta dela, verso 11, é: não, Senhor, ninguém ousou fazer isso. Diz Jesus no texto: nem eu também te condeno, ou seja, eu também não te julgo como eles estavam te julgando. Vocês vão perceber agora que Cristo vai julgar ela de forma ainda mais pesada. O texto vai dizer assim: vai-te e não peques mais. Foi o pior julgamento que Cristo poderia ter feito com esta mulher. Simplesmente agora ele está arrancando do coração dela aquilo que ela mais amava.
E este é o pior julgamento que a palavra de Deus faz sobre nós. Quando nós ousamos conhecer a palavra do Senhor e não nos apartamos dela, ela começa a arrancar do nosso coração aquilo que mais amávamos. Ela destrói do nosso coração aquele pódio que havia nele, onde equivocadamente nós tínhamos os nossos critérios de adoração. Lá naquele pódio no nosso coração, às vezes nós colocávamos assim: eu amo o meu trabalho, esse aqui pode estar aqui em terceiro lugar, ou a minha casa, ou os bens que possuo. Em segundo lugar, eu vou amar a minha família. Em terceiro lugar, em primeiro lugar, eu vou amar a Deus. Então Deus está em primeiro lugar, a minha família está no meio, está em segundo lugar, os bens que possuo, o meu trabalho, as coisas que tenho estão aqui em terceiro lugar. Veja, esse pódio vai ser completamente esmiuçado. E é isso que a palavra de Deus vai fazer. E é isso que Cristo fez com essa mulher. Ele a julgou da forma mais terrível possível. O nosso pódio é destruído, para que no nosso coração apenas habite um intenso amor, única e exclusivamente ao Senhor. Ele não está em primeiro lugar em nossa vida, Ele é único em nossa vida. E é isso que a palavra de Deus faz. E quando Ele é único em nossa vida, nós vamos saber apreciar a nossa família, apreciar o nosso trabalho, apreciar aquilo que Ele nos dá, quando nós temos Ele como único em nossa vida. E é isso que Cristo faz. Interessante é que, vejam só, irmãos, capítulo número 21 aqui do livro de João, capítulo 24 do livro de Lucas, essa mulher que foi pega em flagrante adultério, ela é uma das primeiras a chegar no local onde Cristo havia sido colocado. Verdadeiramente ela abandonou todas aquelas concupiscências equivocadas, todo aquele amor exacerbado, tudo aquilo que lhe provocava o distanciamento da palavra de Deus. Cristo arrancou aquela mulher do seu pecado, através de um julgamento sólido, quando levou aquela mulher ao amor às Escrituras Sagradas. Esse julgamento sólido de Cristo que atinge as nossas vidas. E essa lição apontada aqui, literalmente aqui nesse texto, faz com que o nosso amor e a nossa vida devem transitar em torno da palavra de Deus. E nenhum ato que podemos fazer ou ousar em pensar em fazer deve estar distante das Escrituras Sagradas. Nós temos exemplos diante do curso da nossa história. Talvez a mais formidável família de Cristo, ou o mais formidável povo de Cristo que aqui passou sobre a terra, tenha sido os puritanos. E todos os escritores puritanos são peritos em dizer que aquele povo, em suas ordens naturais, os homens, as mulheres, os adolescentes jovens, não ousavam fazer alguma outra coisa sem que antes a palavra e o testemunho do Senhor fossem consultados. A igreja do primeiro século, aquela que estava literalmente vendo a exposição diretamente dos apóstolos, também faziam o mesmo. É isso que o livro de Atos nos diz sobre os bereanos e logo em seguida a igreja de Tessalônica. Queridos irmãos, nós somos aqui chamados a esse testemunho verdadeiro, de não nos apartarmos da lei do Senhor, para que não incorramos em praticar alguma coisa que esteja literalmente quebrando a palavra de Deus. O êxodo é nos dado para isto. Deus nos dá a sua lei no intuito de nos fazermos santos. E o livro de Levítico é uma resposta a êxodo, dizendo assim: e nós amamos a lei, porque amamos a Deus e queremos nos aproximar de Deus, nos aproximando da sua palavra.
Então, não sejamos como escribas e fariseus, que, dizendo-se amantes da Escritura, literalmente criaram uma outra prática apartada dela. Na busca de justiça e de uma pseudo-santidade, se apartaram do texto sagrado. E nós também temos uma denúncia da história contra nós, dizendo que todas as vezes que a igreja ousou apartar-se da Escritura, ela não se aproximou de Deus, mas literalmente ela foi lançada e comparada com o mundo. Portanto, o nosso apelo e o nosso chamado, portanto, é para encontrarmos com Cristo e o Cristo revelado no texto sagrado. Nós temos implicações ou aplicações retiradas da palavra de Deus, e pelo menos nós temos 3 aqui nesse texto. A primeira que nos emana da primeira parte da exposição do texto, contida aí nos versos de número 3 ao verso de número 5, nos ensina que o uso inadequado da lei do Senhor, ou a interpretação inadequada da palavra de Deus, pode ser uma denúncia clara das nossas ausências, um perene descanso no Senhor do seu santo dia. A ausência de descanso em Deus, do desfrute da sua palavra, pode fazer com que, literalmente, a nossa compreensão do texto bíblico esteja completamente comprometida. Então, o primeiro apelo que nós fazemos aqui à alma dos cristãos é que nós não podemos nos ausentar da casa do Senhor, do seu santo culto, e calarmos ou taparmos os nossos ouvidos para que não ouçam a pregação do Evangelho. Se isso ocorre, nós podemos estar dando ouvidos a uma outra coisa que senão a palavra de Deus, e nós podemos colocar em perigo as nossas almas. Escribas e fariseus tinham se apartado da Escritura pela administração dos sacerdotes. Deixaram de ouvir a Deus, revelado na Escritura, para ouvir uma outra tradição apartada dela. Cristãos que fraudam o dia do Senhor. Cristãos que não temem a Deus, não dão ouvido às suas palavras, correm risco, literalmente, de estarem regando os seus corações e almas com uma outra coisa que senão o Evangelho de Deus, que deveria ser o Evangelho de Deus. Segunda aplicação, irmãos, que nós fazemos aqui no texto, é que ocorre sobre nós uma denúncia tácita. Deus não somente denuncia os nossos pecados por meio da sua palavra, mas Deus também faz uma denúncia visual contra nós. Quando ousamos quebrar a lei, quem acaba se quebrando na história somos nós mesmos. Todos aqueles que contraem ou trazem sobre si uma repentina destruição, não fazem senão porque têm literalmente quebrado a lei do Senhor. Nos lembremos, portanto, do que diz a parte anexa do que está no 5º mandamento. Quando amamos a lei do Senhor e nos submetemos àquelas autoridades constituídas por Deus, trazemos sobre nós longa vida e também boa vida. O 5º mandamento nos traz essa promessa perene da palavra do Senhor. Terceira aplicação que o texto nos faz também, contida entre os versos de número 9 ao verso de número 11, é de que o testemunho da Escritura faz com que a gente encontre com o verdadeiro julgamento que as nossas almas tanto esperam. Irmãos, nós cantamos o Salmo 85, acho que é o verso de número 10, e uma parte bem solene e bonita diz assim: verdade e graça vieram se encontrar, beijaram-se a justiça e a paz. Veja, é justamente esse julgamento que a nossa alma espera. E é justamente esse julgamento que muda e impacta as nossas vidas. A palavra de Deus e a sua graça se encontram. E a nossa alma desfruta e se deleita neste encontro.
Portanto, devemos ser ousados em nos aproximarmos deste testemunho, desta palavra, deste Evangelho, deste Senhor revelado na Escritura Sagrada. Amemos a Deus e corramos todos os dias ao encontro deste Senhor revelado no Santo Evangelho, que nos julgando, nos arranca do pecado, nos lança perante Deus. Corandel, portanto. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, nesse instante eu peço para que nós declinemos a nossa cabeça diante do peito e oremos em agradecimento ao Senhor por causa de sua palavra. Senhor Santo e amado, nós louvamos o Teu nome e queremos Te bendizer sempre. E fazemos isso através dos méritos de Cristo, que nos arrancando das sentenças do pecado, nos aproxima de Ti por meio do Evangelho revelado. Portanto, ó Senhor, que o nosso coração verdadeiramente Te ame e Te tenha como único Senhor, aquele que nos julgando nos leva ao Teu próprio conhecimento. Ajuda-nos, ó Deus, e faze-nos com que os nossos dias sejam dias de peregrinação pelas terras da Tua Escritura. Santo e amado Senhor, nós fazemos este apelo, este rogo, através de Cristo Jesus, o Senhor, que soberanamente nos julga e nos salva. Fazemos isso em nome dEle, agora e sempre. Amém. Senhor, aplique a sua palavra ao seu povo.